Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos analisar, a nossa aula. Objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global. Bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: o Brasil e a nova ordem mundial. O processo de redemocratização do Brasil. Sendo assim, você já separa seu caderno, as suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Maravilha, né? Então, na nossa aula, nós iremos analisar o Brasil em um contexto bem específico, que é o contexto da nova ordem mundial. E olha só, é muito importante estarmos conectados a um ponto essencial da história, que é uma palavrinha importante, chamada contexto, tá bom? Então, compreenda, que toda fase da história ela apresenta um contexto regional, um contexto nacional e também mundial. Então, na nossa aula, iremos tratar justamente dessa relação, entre um contexto mundial e o Brasil, tá bom? Vamos ao texto. O Brasil e a nova ordem mundial. Olha só. Essa nova ordem mundial, ela é caracterizada pela globalização. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, desse termo tão importante. Pela interdependência entre as nações. Pela ascensão de novas potências econômicas. Impõe ao Brasil o quê? Desafios e também oportunidades. O país, com sua vasta diversidade cultural, econômica e social, busca consolidar seu papel no cenário internacional e garantir o bem-estar da sua população. Então, olha só, é justamente esse o contexto na qual iremos estar, desenvolvendo a nossa aula. Então, você compreende que essa nova ordem mundial é um contexto, na qual o mundo vai estar sendo inserido e que você tem um termo que define, é um termo, na verdade, não vou dizer que define, mas é um termo que está estritamente conectado a essa nova ordem mundial, justamente que é o termo globalização. Mas olha só, vale lembrar que a nova ordem mundial é um nome dado ao rearranjo da estrutura política e da economia mundial. Então você vai ter justamente uma mudança na estrutura, principalmente nesses principais tópicos, a política e a economia do mundo, a partir da segunda metade do século XX. Em substituição à antiga ou velha ordem mundial, até então vigente. Nessa configuração, alguns dos antigos países dominantes se mantiveram nessa posição de domínio, enquanto outros países se viram enfraquecidos diante do cenário que se desenhava mediante a combinação das forças políticas e econômicas. Então, olha só, vale ressaltar que a ordem, a antiga ordem ou velha ordem mundial, ela estava pautada principalmente no quê? Na
polarização do mundo, né? A antiga ou velha ordem mundial, ela estava conectada com um mundo bipolar, na qual, né, você vai ter ali uma divisão, principalmente uma divisão entre sistemas políticos e econômicos, de um lado capitalismo, de outro, né, socialismo. Mas a nova ordem mundial, ela quebra essa bipolarização e inaugura aquilo que podemos determinar como multipolarização. Então você vai ter agora um mundo, né, não mais tão bem dividido entre lado A e lado B, mas sim um mundo mais conectado, e vai ser fundamental justamente o quê? O bom relacionamento com todos os países. Então, você vai ver, né, e perceber essa característica política, econômica no Brasil. Tudo bem? Olha só. E existe um fator, né, um elemento histórico que serve como parâmetro para essa divisão entre a velha ordem e a nova ordem, que foi justamente o quê? A queda do Muro de Berlim. Como a gente pode ver aqui, muito bem interpretado, né, pelas professoras Shirley e Michele. Olha só, elas demonstraram para a gente a queda do Muro de Berlim, né? Berlim, que fica na Alemanha, né, na qual ficou, né, marcado na história justamente porque literalmente construíram um muro que dividiu o país entre o Ocidente e o Oriente. Então a queda, né, desse fatídico muro, ela inaugura, né, esse novo período da nova ordem mundial, tá bom? Mas agora vamos, né, analisar um pouco mais a situação do Brasil. Vamos lá. Olha só, o governo JK, ali por meados dos anos 50, né, com a intensificação da industrialização nacional, olha só que ponto importante. Então, você já atrela um termo, que é o termo industrialização, com o governo de Juscelino Kubitschek, né? Houve um maior ingresso de empresas estrangeiras no país, de forma, né, concomitante à reformulação de políticas internas, aliadas aos interesses de quem? Dos principais centros econômicos internacionais, como uma maneira de viabilizar o acesso desse capital ao país. Então você percebe o quê? Que dentro desse período, né, por meados do século XX, na qual, né, você tem o contexto mundial, justamente essa nova ordem mundial, né, agora essa globalização se torna cada vez mais, vamos assim dizer, né, ela é cada vez mais encorpada. Então o Brasil, ele começa a se adequar às demandas internacionais. E é dentro desse período que você vai ter uma forte industrialização do nosso país, né? Que tem, né, um pontapé inicial lá no governo de JK, com aquilo que ele determina como os planos de metas. E olha só, sabe um ponto importante? É aí que a sociedade brasileira vai começar, né, a ter no seu dia a dia produtos que hoje em dia são, vamos dizer assim, normais, mas, né, é a partir do século XX que a grande maioria da sociedade brasileira vai ter contato, né, na sua rotina, como por exemplo, com uma batedeira, né, com o fatídico Fusca, né? É dentro desse período que vai ter a popularização, né, desse veículo, né, do Fusca, que ficou emblemático dentro da sociedade brasileira e que até, né, os dias de hoje, de vez em quando, passa um pela rua. Mas, compreenda, o Brasil,
dentro desse contexto mundial, né, da nova ordem, é um país que vai estar, né, se aproximando desse processo de industrialização. Então, quanto mais ele se aproxima e começa a produzir e começa a receber incentivo, né, de capital estrangeiro, isso vai mudar no dia a dia das pessoas. Como, por exemplo, né, vocês estão vendo nas imagens, né, uma batedeira, o liquidificador e até mesmo os carros, né, com a figura emblemática do Fusca, que tornam-se o quê? Símbolos desse país que começa a pulsar, né, em prol dessas mudanças que a industrialização vai trazer, tá bom? Olha só. E você tem também, né, após esse período, né, do governo JK, é importante estarmos atentos também a um Brasil, né, que vai passar por mudanças políticas e sociais fortíssimas, né? Principalmente a partir da implementação, né, do governo militar. Tá? Olha só, vamos ao texto. O Brasil e a década de 80. Né? O Brasil, ali entre 80 e 90, ele foi um período, né, foram um período de profundas transformações no Brasil, marcadas pela transição da ditadura militar para a democracia e por grandes desafios econômicos e sociais. Então, olha só, quando, né, você se deparar com textos, né, que trazem esse contexto, né, de mudança do mundo, né, quando você se deparar com termos como Guerra Fria, nova ordem mundial, globalização, você automaticamente já vai lembrar que o Brasil, ele não está, né, em um outro planeta, ele está na Terra. Então, ele sofreu influências diretas dessas mudanças mundiais, desse contexto mundial. E aí você vai lembrar justamente que o Brasil, né, por meados do século XX, vai sofrer o quê? Mudanças estruturais, principalmente o quê? Econômicas e políticas. No campo da economia, né, o Brasil passa a estar mais próximo das demandas mundiais. E isso requer o quê? Produtos industrializados, carros, eletrodomésticos, tá bom? Assim como no campo político, afinal de contas, o Brasil vai passar ali por um processo, né, de um governo ditatorial, mas, né, após esse período você vai ter aquilo, né, que chamamos de redemocratização no Brasil. Então você vai ter aí, né, anos de mudanças e turbulências na sociedade brasileira. Então toda vez, né, que você tiver contato com esses termos, lembre-se justamente das mudanças estruturais políticas, né, e econômicas no Brasil. Olha só, o Brasil e a década de 80. Então você tem características muito marcantes diante desse processo de redemocratização no Brasil, né? E um desses movimentos foi justamente o quê? As diretas já, que foi um marco, né, nesse processo, mobilizando milhões de brasileiros em prol da eleição direta para presidente, pois naquele momento, né, o presidente da República, ele não era eleito através, né, da vontade popular, ele era eleito indiretamente. Tá? E embora não tenha obtido um sucesso imediato, né, as diretas já, esse movimento fortaleceu justamente o quê? Ele deixou um legado de quê, professor? De luta pela redemocratização do Brasil, tá bom? Olha só, então, dentro desse processo, você percebe o quê? Que o Brasil, né, ele vai sofrer mudanças estruturais, principalmente nesses dois campos, no campo político e no campo econômico. E aí você tem, né, um processo de
organização social em prol da luta, né, buscando a participação direta do povo na eleição do presidente, que ficou marcado, né, como as diretas já, né, que de um modo geral não conseguiu o seu, vamos dizer assim, né, a sua vontade de modo imediato, mas que deixou um legado, né, e que vai logo refletir, principalmente, né, no marco do quê? Do final da ditadura e início de uma nova Constituição. Vamos ao texto. A década de 80 ela foi marcada pelo fim da ditadura militar e pela promulgação da Constituição de 1988, né, que é a nossa Constituição vigente até então. Um marco para a redemocratização do país, né, e para a garantia de direitos e liberdades. E aqui nós temos, né, uma imagem que traz, né, Ulisses Guimarães, figura, né, emblemática da nossa Constituição, né, durante essa promulgação da Constituição Federal, que aconteceu no dia 5 de outubro de 88, na qual ele, né, no seu discurso, ele fala: o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Então, olha só, como é importante estarmos conectados, né, às mudanças que ocorreram no mundo e que refletiram no nosso país. Então você percebe, né, que quando você conecta a nova ordem mundial, né, com esses multipolos, você vai ter um Brasil que vai começar a se adequar a essas demandas. Principalmente, né, com aquele chute inicial ali, numa rápida industrialização com o governo JK, na qual é nesse governo que você vai ter justamente a definição que o principal meio, né, de conectar o Brasil vão ser as estradas, o meio rodoviário. Então, para você perceber, né, a importância desse contexto, pois o Brasil, sabemos, que é um país com, né, dimensões continentais. E aí você vai ter, né, a adequação do nosso país a essas demandas. E é a partir do governo JK, né, que se dar-se esse pontapé inicial. Dentro do governo ditatorial você vai ter medidas também voltadas para esse tipo de enquadramento, né, da questão da conexão do Brasil. E, ao final, né, desse período ditatorial, você vai ter justamente, né, um período de redemocratização. Mas, compreenda, todo esse processo ele veio na base, né, do capital externo. Então, imagina, você está emprestando, emprestando, emprestando e emprestando. Vai chegar um momento que você vai ter que pagar. E, né, esse processo de industrialização repentino, rápido, né, no Brasil, com a ajuda do capital externo, ele vai, né, ter a sua conta. E o Brasil adentrará em um período muito complexo economicamente. Então você vai, literalmente, ter um boom econômico de produtos industriais, fabricação, estradas, carros, aquele clima, né, de desenvolvimento, mas, né, uma hora a conta chegou. E aí o Brasil adentra em um período de hiperinflação. Olha só. A economia brasileira enfrentou uma grave crise hiperinflacionária, com a moeda perdendo rapidamente o seu valor. Essa crise impactou negativamente a vida da população e dificultou a implementação de políticas públicas. Então, você percebe o quê? Que
diante desse processo de rápida adequação do Brasil, afinal de contas, né, se você resgatar aí na memória, você vai lembrar que o Brasil, até pouco tempo, era estritamente agrário e tinha como principal produto o café. Então, a partir do momento, né, em que o mundo precisa de outras demandas e vai implementar, né, novas demandas, o Brasil vai querer rapidamente se adequar, mas irá pagar o preço por isso. E é assim que você vai ter uma série de medidas, né, para tentar revalorizar a moeda brasileira e reajustar a inflação, pois a sociedade brasileira vai estar passando por maus bocados, né? Olha só, você vai ter a mudança, né, justamente de implementações da moeda, né? Olha só, com o plano cruzado, por exemplo, vamos ao texto. Na tentativa de controlar a inflação, o governo lançou o plano cruzado, que inicialmente teve sucesso, mas logo perdeu o efeito e contribuiu para o agravamento da crise. E aqui, né, nós trazemos o Semean Imprensa, olha só, né? Aqui nós podemos ver uma reprodução de uma manchete, né, que noticiava justamente essa mudança, né, da moeda brasileira. Olha só, um cão teria um dia melhor. E aqui você tem, né, a imagem da cédula com 5 tópicos. Olha só, cruzeiro morre, nasce o cruzado. Bancos fechados, inflação 14,36. Bolsa cai e dólar chega a 20 mil. Só na poupança tem correção. Funaro nega maxi desvalorização. Os salários e preços são congelados. Olha só como você percebe o quê? Que mesmo essa implementação de uma nova moeda, né, ela não vai agradar, pois você tem um clima justamente, né, de desvalorização, de perda, né, desse poder de compra do trabalhador brasileiro. Então, né, o que você percebe? Que o Brasil tentou se adequar às demandas externas, por um dado momento conseguiu, mas à base de um financiamento estrangeiro, e na hora de começar a pagar e de retornar esse financiamento, quem acaba pagando a conta? A sociedade. E aí você vai ter a hiperinflação, preços de alimentos extremamente altos, né? Os preços de produtos. Então você vai ter o governo brasileiro tentando reverter essa situação, justamente criando uma nova moeda, mas, né, que não vai dar certo e que vai continuar, né, essa hiperinflação, a desvalorização. Então você tem um clima, né, num primeiro momento, de alegria, desenvolvimento, de um país que está agora, né, competitivo, mas logo depois, né, você vai ter esse clima, né, de perda, desvalorização, tá bom? Então, logo após a década de 80, né, que é esse clima de perda, um clima pesado, você vai ter a década de 1990, com o Plano Real, né? Em 1994, o Plano Real, liderado justamente por Fernando Henrique Cardoso, ele consegue estabilizar a inflação e recuperar a confiança dos investidores. Então, você tem o quê? Uma nova moeda, justamente o real, que é até hoje, né, a nossa moeda oficial, substituiu o cruzeiro real e se tornou um marco na história econômica do Brasil. E aí você tem um ponto importante, olha só, a questão da longevidade, né? Nos 82 anos, desde o fim dos R$1.000, o Brasil teve 8 moedas diferentes.
e o real já é a mais duradoura delas. Então você percebe o quê? Que dentro, né, desse complexo jogo político e econômico brasileiro, na qual você teve diversas moedas, o real, né, ele vem se garantindo como uma moeda, né, que flutua como qualquer outra moeda, que varia, né, mas que se mantém. Então você tem justamente o real com uma longevidade. E olha só para a gente verificar de modo mais, né, materializado, essa é a linha do tempo, né, das moedas brasileiras, tá bom? Você tem ali, a partir de 1942, né, o Cruzeiro, que durou 25 anos. Você tem o Cruzeiro Novo, né, que dura apenas 3 anos. E aí você vai ter novamente o Cruzeiro, que dura 16 anos, que muda para Cruzado, depois Cruzado Novo, depois novamente Cruzeiro, depois Cruzeiro Real, até, né, o estabelecimento do real. Então você tem ali, né, justamente analisando a partir dos planos financeiros, né, como a utilização da moeda, você tem justamente o que é um período de instabilidade econômica, porque você tem medidas quase que desesperadas de resgatar o quê? A valorização da moeda. Então você percebe que o Brasil, diante desse contexto, ele vai passar por diversas mudanças. Tá? Então esteja conectado justamente a esses termos e esteja contextualizado. Toda vez que você, né, ler sobre a nova ordem mundial, você já lembra da questão brasileira, de instabilidade econômica e principalmente de mudança econômica, política e social. Olha só, vamos ao texto. O Brasil, ele iniciou justamente um processo de abertura comercial, reduzindo as tarifas de importação e integrando-se à economia global. Essa medida, embora necessária para a estabilidade econômica, gerou debates sobre os impactos da indústria nacional. Então, você tem justamente o Brasil, né, como um camaleão, né, que vai tentando se adaptar em um dado momento, né, de abertura comercial, mas, né, em um outro momento você teve o quê? Um momento de privatizações, olha só. Né? Você teve também, né, governos que implementaram o quê? Um amplo programa de privatizações, vendendo empresas estatais para o setor privado. Né? E essa medida, ela visava o quê? Reduzir o papel do Estado na economia, né, e aumentar a eficiência das empresas. Então, né, essa é uma temática que nos traz, né, a muito próximo. Afinal de contas, estamos falando de um Brasil inserido na globalização. Então, esse é o contexto que você deve, né, estar conectado justamente às mudanças que ocorreram no Brasil após, né, a queda do Muro de Berlim, após o fim da bipolarização do mundo, né, que agora é um mundo multipolar e que o Brasil, né, até hoje tenta se enquadrar, né, com as demandas internacionais a fim de se manter como uma economia, né, segura, estável e que consiga trazer para a sua população, né, uma qualidade melhor econômica, social e também política. Tá bom? E assim encerramos justamente esse momento de análise entre um contexto mundial da nova ordem mundial, né, e o Brasil.